Olá, hoje eu vou recomendar um livro para vocês. Trata-se de Filosofia para Corajosos, de Luiz Felipe Pondé. Eu acompanho o Pondé há algum tempo já, eu não perco nenhuma coluna sua às segundas-feiras na Folha de São Paulo. Li quase todos os seus livros, então no meu caso não há nada de muito surpreendente aqui. Mas é sem dúvida um bom livro que resume muito bem muito daquilo que ele vem falando nesses outros livros e principalmente nessas colunas. Como a de hoje, por exemplo, deliciosa, onde ele fala do poliamor, resgatando lá o personagem de Nelson Rodrigues, o canalha, né, Palhares, que beijava até o pescoço da cunhada, dizendo que pelo menos havia alguma coisa de interessante naquele canalha honesto, ou seja, o canalha que assume que faz as coisas porque quer, porque tem vontade, tesão, porque não resistiu à beleza da cunhada. Enquanto que hoje o canalha é desonesto, ou seja, é hipócrita. Ele precisa simular que coisas que servem apenas para ele pegar mais gente, no fundo são porque ele realmente acredita nessas baboseiras todas como poliamor. Né? Poliamor é coisa de gente que quer fazer orgia, bacanal. E aí vai lá e embala esse troço com essa linguagem politicamente correta que é a marca do nosso tempo, né? A covardia. Então eu acho que Pondé também faz uma comparação do harém com esse poliamor, dizendo que é muito injusta, porque no harém havia dignidade, no sentido de que uma mulher brigava com a outra, estava disposta até a matar seus filhos na disputa por interesse, recursos e tudo mais do dono do harém. Enquanto que essa coisa de poliamor, ninguém é de ninguém, não há nenhum tipo de sacrifício maior, no fundo é justamente isso, é bacanal, orgia para a turma da era moderna, politicamente correta, que não aceita nenhum grau de sacrifício para nada, né? Quer ter tudo e não quer ter nenhum ônus com isso. Então o livro é um livro muito interessante, uma leitura rápida, fácil, apesar de alguns temas indigestos, porque ele vai realmente tratar aqui daquela filosofia do senso comum, filosofia do martelo, como diria Nietzsche, em vez dessa coisa de só masturbação mental em abstratos, que pode interessar muita gente da academia, que Pondé é um crítico, mas não aqueles que querem realmente ter algum tipo de base de conhecimento para viver melhor, para suportar talvez melhor uma vida sem muito sentido e com muitas angústias. Esse realmente é o fio condutor de todo o seu pensamento, né? Pondé flerta, digamos assim, com o niilismo sem cair nele, sem cair no abismo, né? Que muitas vezes o niilismo leva. Então ele tem esse lado de Dostoiévski, né? Esse lado de que, por exemplo, se Deus não existe, tudo é permitido, então Deus seria uma teoria elegante, né? Criada pelos próprios homens. A Pondé, então, é um ateu que rejeita o ateísmo militante, porque compreende a necessidade ou a beleza da tese divina como criação de tudo, né? Fala bastante da questão da espiritualidade, das religiões, de Deus, com um ponto de vista muito parecido, inclusive, com o meu mesmo. Tem tiradas muito engraçadas, né? Como, por exemplo, quando ele diz que só almas muito superficiais são alegres o tempo todo, o que é uma verdade, né? A gente vive nessa era da felicidade imposta também, dos remédios e tudo mais, e aí todo mundo tem que estar rindo o tempo todo, né? Com fotos sorridentes nas redes sociais, e isso é uma coisa muito pobre de espírito, porque a gente sabe que um pouco mais de compreensão acerca da vida humana, com a nossa autoconsciência, inclusive da própria finitude da morte, viver o tempo inteiro saltitando, pulando de alegria, não é uma coisa que faz muito sentido. Né? Então, pessoas que aparentam isso ou que querem crer de fato nisso, são pessoas, no mínimo, com a superficialidade de um pires convexo. Né? Então, ele tem tiradas engraçadas no livro, quando ele diz, por exemplo, todo mundo tem um preço menos os que não valem nada. Né? Outra coisa interessante também no livro dele, né? Essa coisa de linguagem direta e chacoalhar ali algumas crenças básicas de todos nós, mexendo com todas as máscaras da hipocrisia no baile, no teatro da vida. Né? Por exemplo, quando ele fala que o dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro.
né? E nunca confie em gente que afirma ser guiada por valores maiores que dinheiro, né? Quem diz que faz as coisas por algo maior do que grana é quem pensa só na grana. Pode apostar, nunca confie na bondade dos outros. O que ele quer criticar aqui, óbvio que se a gente levar isso ao pé da letra, então ele também só escreveu pela grana e tudo mais. E não porque ele gosta de filosofar e dar aula também porque gosta, como ele diz. Mas o reducto absurdum aplicado ao próprio Pondé dá algumas contradições aí. Mas a gente entende o que ele quer dizer aqui, né? Cuidado com os bondosos demais, com os lobos em pele de cordeiro, com os abnegados e altruístas que acordam e vão dormir pensando só em fazer um mundo melhor para você, né? Essa crítica é muito válida. A gente sabe que é uma era de canalhas, de mentirosos, e talvez, como ele mesmo diz no livro, a era que mais hipócritas e canalhas teve, porque sempre existiu isso, mas hoje em dia eles fingem que são as melhores pessoas do mundo por trás disso, né? Eles fingem que fazem tudo isso só realmente pensando nos outros. E essa questão do dinheiro é um exemplo, né? Pessoas que têm que olhar a vida de uma forma um pouco mais seca, né? O trabalho, aí vai lá vender, motivação, né? Essas palestras motivacionais. Não, muitas pessoas estão presas ali na corrida da vida e o trabalho é uma forma de sustentar a família, sobreviver, né? Então, muitas coisas são feitas por dinheiro e isso é legítimo, né? Desde que você não sacrifique totalmente sua integridade, sua dignidade, sua integridade moral. Mas ele mesmo diz, né? Se o dinheiro acaba, a beleza da vida se vai porque a pobreza a tudo destrói. Então, digamos que é uma metralhadora giratória à la Pondé em tudo aquilo que são máscaras dessa gente meio patética de hoje em dia, meio brega, jeca, como ele diz, né? Ele mesmo bate muito. Essas pessoas, por exemplo, que são espiritualizadas, todas as religiões são da paz, ao mesmo tempo que eles demonstram forte preconceito às religiões e às pessoas religiosas, né? E aí vão lá achando que fizeram um workshop em Angra dos Reis sobre budismo, ou cristais e tudo mais, e acham que a leveza da vida pode substituir o rito e a disciplina de religiões, né? Com o que isso traz em termos positivos para o indivíduo, em termos de freios morais, de virtude mesmo. A própria discussão sobre virtude é interessante no livro. Ele adota a visão aristotélica contra a utilitarista de Bentham e John Stuart Mill, e contra o imperativo categórico kantiano. Então ele acha que virtude é hábito, é reconhecer as limitações da vida e você tentar, de alguma forma, apostar, né, mesmo nessa coisa meio do mito de Sísifo, né, empurrar a pedra morro acima para apenas vê-la descer morro abaixo e começar tudo de novo, como Camus mostrava no seu livro sobre isso, é você fazer uma aposta que vale a pena, né, tentar ser uma pessoa melhor, viver de alguma forma virtuosa. Mas, enfim, ele mexe com todas essas crenças bregas da modernidade, né, que vão substituindo, na verdade, as religiões por essas baboseiras todas. Como dizia Chesterton, né, eu não tenho problema nenhum com a pessoa não acreditar em Deus. Minha preocupação é o que ela vai colocar em seu lugar. E aí Pondé dá uma certa massacrada nesses falsos ídolos modernos, né, com a filosofia do martelo. É interessante, bate muito aqui também num capítulo interessante, nessa religião laica que é a política, né? A política vista como salvacionista, como uma nova seita religiosa. Isso é muito, muito perigoso no mundo atual. A gente sabe disso, né? Então eu realmente recomendo o livro. Eu gosto muito do estilo do Pondé, das coisas que ele escreve. Acho que agrega bastante aí reflexões realistas sobre as limitações do que é ser humano. E recomendo inclusive até mesmo naquilo que mexe com as minhas crenças, no mercado, no livre mercado, capitalismo, essas coisas, né? Eu entendo as críticas que ele faz a isso quando isso é colocado no lugar divino. Ele está certo, né? Essa crença no progresso, essa coisa quando vira com um tom assim messiânico, religioso, descamba para algo muitas vezes patético ou perigoso. Então ele faz críticas àquilo que eu mesmo defendo muitas vezes de forma legítima.
E é sempre bom a gente entrar em contato, mesmo quando a gente não concorda, com pontos de vista diferentes, porque isso vai apenas beneficiando nossa própria formação intelectual e nossas convicções, né? Ou mudando coisas que a gente não mais confia tanto e acredita, ou servindo para fortificar, para fortalecer aquilo que a gente acreditava quando a gente é confrontado com o contraditório e não é persuadido por ele. Isso apenas fortalece as nossas convicções e crenças. Eu fecho apenas lamentando que talvez o próprio Pondé não tenha se mostrado recentemente tão corajoso assim como ele defende no livro. Eu preciso fazer essa crítica construtiva, porque é alguém que eu respeito muito, como eu já disse, mas eu vi a sua entrevista na Roda Viva recentemente e fiz um texto sobre isso, onde ele se parece muito aí com o seu amigo Leandro Carnal, né? Talvez ele esteja muito preocupado com essa questão da aparência dentro da própria academia, algo que ele não deveria, devido ao que ele defende, mas a gente sabe que ele é um ser humano, precisa sobreviver como ele mesmo diz, e pensa em grana, senão ele seria hipócrita, né, em defender essas coisas. Então ele pensa em carreira, pensa em grana e está inserido no meio mais nefasto possível para alguém que defende as ideias que ele defende. Um meio dominado por esquerdinhas e pelo politicamente correto. E se você não reza um pouquinho de acordo com a cartilha, você se dá mal. Então tem um limite para a coragem de um intelectual que está no meio acadêmico. Como ele mesmo reconhece, ele é um dos poucos aí de direita no Brasil, né, inserido no meio acadêmico. E isso tem um preço alto a ser pago. Talvez ele não esteja disposto a pagar na íntegra esse preço. O que vai ao encontro do que ele mesmo defende aqui, que ele é um ser humano, que precisa sobreviver, pagar contas, impressionar sua mulher, talvez seus amantes, e sobreviver no mundo, no mercado, ganhar dinheiro. Mas não deixo aqui de lamentar uma postura mais carnal, digamos assim, menos espiritual, corajosa, de quem não está tão preocupado assim com o que os outros pensam a seu respeito e que compra certas brigas, mesmo no meio acadêmico, para defender aquilo que realmente acredita. Pondé defende aqui uma filosofia para pessoas realmente corajosas. Não é para todos, não é para muitos. Resta ver se ele vai continuar praticando isso no seu dia a dia, em suas colunas, em suas entrevistas. Espero que sim, porque ele tem minha admiração e meu respeito.